Imagine planejar o roubo perfeito e ser superado por um cachorro de guarda. A vida do crime está longe de ser tranquila, como alguns ladrões descobriram da pior forma. Prepare-se para mergulhar nos relatos dos ladrões mais inesquecíveis e seus roubos lendários. Número 1. Dobermans valentes. Era para ser apenas mais um dia comum para o vovô, que voltava para casa depois de sacar o salário. Mas tudo mudou em um piscar de olhos quando um sedã branco surgiu e bloqueou seu caminho. 2 homens suspeitos desceram do carro, armados, exigindo o dinheiro. O coração do vovô disparou quando foi arrastado para fora do SUV, e parecia que ninguém por perto poderia ajudá-lo. O que os criminosos não sabiam é que a neta dele estava nas redondezas, acompanhada de seus 2 fiéis Dobermans, atentos e sempre prontos para proteger. Assim que percebeu o perigo, a jovem tentou fechar o portão para impedir que os assaltantes se aproximassem ainda mais. Mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, os cães dispararam em direção aos bandidos com uma velocidade e precisão impressionantes. Os ladrões foram completamente pegos de surpresa. Instintivamente, os Dobermans ativaram seu modo de defesa total, avançando sem dar chance de reação. Diante da ofensiva, os criminosos fugiram às pressas e o vovô escapou ileso. A família, em choque, testemunhou o que só se pode descrever como um ato de bravura canina. Número 2. Hoje não. O plano era simples: pular a cerca, entrar discretamente e levar o que pudesse sem chamar atenção. Mas o ladrão não contava com a resistência feroz que o esperava. Assim que colocou os pés no terreno, o primeiro cachorro, destemido e incansável, partiu para cima sem hesitação. O segundo não ficou para trás e agarrou-se às roupas do invasor, buscando o momento certo para atacar. Em pânico, o homem tentava escapar, mas os cães não davam trégua. Em segundos, ele estava no chão, completamente dominado. A luta ficou intensa rapidamente. Os cães estavam focados, determinados e sem qualquer intenção de recuar. Mesmo com pessoas tentando ajudar do lado de fora, jogando água por cima do muro, os cachorros continuaram sua missão implacável. A cada tentativa de fuga, os cães apertavam ainda mais o cerco. A mensagem era clara: ele não sairia dali impune. Número 3. Pequeno herói. Às vezes, os maiores heróis são também os menores. Um homem maltrapilho, vestindo roupas rasgadas, viu uma casa aparentemente abandonada e achou que seria uma oportunidade perfeita para roubar. Ele entrou pelo quintal, acreditando estar sozinho. Ao se aproximar de uma velha gaiola de cachorro, teve certeza de que ninguém notaria sua presença. Mas ele estava redondamente enganado. Dentro da gaiola havia um cãozinho minúsculo, menor que um pão de forma, mas com coragem de sobra. Assim que o invasor abriu a gaiola, o cão partiu para cima com uma energia surpreendente. Pegando o homem totalmente desprevenido, o pequeno defensor o fez entrar em pânico. Num salto desesperado, o ladrão correu de volta para a cerca, tentando escalar para fugir. E o cãozinho não parava. Seguiu latindo e correndo atrás dele com toda a sua força. A tentativa de roubo terminou em fracasso, graças à valentia de um cão diminuto. Mais uma prova de que a bravura não tem tamanho. Número 4. Alerta no sobrado. Era uma noite tranquila quando um ladrão, achando que o proprietário da casa geminada estava ausente, resolveu agir. Ele se aproximou com cautela, esperando o momento certo para invadir. Ao espiar pela janela de um dos quartos, mal sabia ele que o verdadeiro perigo se aproximava silenciosamente. Um burbu, um cão grande, musculoso e extremamente protetor, estava de olho em cada movimento do invasor. Sem aviso, o cachorro partiu para cima com velocidade impressionante. O ladrão, pego de surpresa, tentou reagir com socos desesperados, mas o burbu não se abalava. Mesmo machucado, o cão manteve o homem sob controle, pressionando-o contra o chão com força. Quando o cenário parecia cada vez mais caótico, a dona da casa chegou e encontrou tudo acontecendo. Sem perder tempo, ligou para a polícia e uma ambulância. O burbu, então, foi aclamado pelos vizinhos como um verdadeiro herói local. Aquela noite calma se transformou em um poderoso lembrete da lealdade e força dos cães de guarda. Número 5. Pastores alemães em alerta. Em uma madrugada na Índia, 2 homens escalavam silenciosamente os muros de uma residência, confiantes de que ninguém os notaria. Mas logo perceberam que subestimaram os moradores, de 4 patas. Os pastores alemães da casa sentiram a presença dos intrusos imediatamente.
Os cães começaram a latir com intensidade, rompendo o silêncio da noite e alertando toda a vizinhança. Os ladrões, percebendo que haviam sido descobertos, fugiram às pressas antes que pudessem ser detidos ou enfrentarem os cães cara a cara. Graças à vigilância e coragem dos pastores, a casa permaneceu segura. Mais uma prova de que cães bem treinados são aliados fundamentais na proteção de suas famílias, sempre atentos e prontos para agir. Número 6. Lance errado. Um ladrão, após invadir uma casa e sair com objetos de valor, achava que estava livre. Ele corria confiante pelo telhado, achando que a altura lhe daria vantagem. Ao ver um prédio próximo, decidiu pular. Só que do outro lado o aguardava uma recepção inesperada. 2 cães de guarda ferozes. Assim que ele aterrissou, um dos cães o mordeu na perna com força, enquanto o outro foi direto para o tronco. O ladrão tentou se defender com um cano encontrado por perto, mas não teve chance. Os cães eram implacáveis, rápidos e treinados. Em poucos segundos, o homem estava dominado. Lá de cima, o dono da casa assistia a tudo, certificando-se de que o criminoso não escapasse. Imobilizado, o ladrão viu sua liberdade ir embora. Tudo graças à coragem e ação rápida daqueles cães protetores. Número 7. Vigilante da joalheria. No centro movimentado de uma cidade, uma cena tensa se desenrolou dentro de uma joalheria. Um homem entrou com um comportamento suspeito, claramente desconfortável. E com razão. Próximo ao balcão, um imponente cão de guarda observava tudo atentamente. Quando o homem se aproximou, o cão, bem treinado para situações como essa, tentou saltar o balcão, mas não conseguiu. O dono, atento, rapidamente guiou o animal ao redor do balcão para enfrentar o invasor de frente. O suspeito congelou. O cão avançou com fúria, mordendo a mão do homem com firmeza. Apesar da tensão, o dono tentou conter o cão, mas este mantinha o foco total. A jaqueta grossa do ladrão serviu como uma leve proteção, evitando ferimentos mais sérios. Número 8. Tentativa frustrada. Era madrugada e um ladrão se esgueirava por uma casa silenciosa, achando que não havia ninguém. Escalou um muro e se equilibrou numa corda de varal, tentando manter-se discreto. Mas, de repente, o que era silêncio virou caos. 2 cães de guarda surgiram das sombras latindo ferozmente. Um deles, branco e robusto, cravou os dentes na perna do homem que, em desespero, tentou se soltar. Mas o cão não largava. Antes que o ladrão pudesse reagir, o segundo cão entrou em cena, derrubando-o no chão com força. O criminoso se debatia, mas estava completamente superado. Os cães, fiéis à sua missão de proteger o lar, o mantinham sob controle. Toda a tentativa de fuga era frustrada. A mensagem ficou clara: não valia o risco tentar invadir uma casa protegida por cães como aqueles. Número 9. Ladrões no quintal. Em um momento que parecia promissor para 2 ladrões, a situação se transformou rapidamente em um pesadelo. Eles haviam entrado sorrateiramente no quintal de uma casa, acreditando ter encontrado uma oportunidade perfeita. Uma porta entreaberta parecia um convite e tudo estava sendo gravado pelas câmeras de segurança. Mas o que eles não sabiam é que o faro de um cão de guarda já havia detectado o cheiro estranho no ar. Com instinto afiado, o animal entrou em modo de alerta e disparou em direção aos invasores. Um latido alto e firme ecoou no ar, deixando claro: aquele território tinha dono. Imediatamente, o clima mudou. Os 2 homens entraram em pânico, perceberam o erro e correram o mais rápido que puderam. Número 10. Nem tente se aproximar. Imagine um bairro calmo na África do Sul, onde tudo parecia estar em perfeita tranquilidade. Era uma daquelas noites comuns, silenciosas, em que os moradores já estavam recolhidos em suas casas. Mas essa paz foi brutalmente interrompida quando 2 homens invadiram sorrateiramente uma residência, convencidos de que conseguiriam agir em silêncio e sair dali com objetos valiosos antes que alguém sequer percebesse sua presença. Eles se movimentavam com extremo cuidado, tentando não fazer barulho enquanto adentravam a casa. No entanto, havia algo que não previram: um obstáculo de 4 patas que tornaria aquela noite um verdadeiro pesadelo. Assim que cruzaram a entrada, um dos cães de guarda da casa detectou a movimentação suspeita. Com latidos poderosos e cheios de autoridade, o animal alertou imediatamente sobre a presença dos invasores. Os cães em questão não eram comuns. Tratava-se de Rottweilers altamente treinados, parte de uma equipe de resposta rápida privada, preparados para reagir com firmeza a qualquer ameaça. Com o som alarmante dos latidos, os ladrões perceberam que haviam sido descobertos. Número 11. A casa errada.
um homem achou que havia encontrado o alvo ideal. Ele estudou os arredores da casa e acreditava que conseguiria entrar, pegar o que quisesse e sair antes que alguém percebesse. Mal sabia ele que estava prestes a viver o pior dia da sua vida. Tudo porque escolheu invadir a casa errada. Logo que ultrapassou o primeiro portão da propriedade, pensou que tinha vencido o maior desafio. Só que do lado de dentro, 2 cães gigantes estavam atentos. Assim que avistaram o invasor, os animais partiram com fúria e foco total. O ataque foi imediato, mordidas fortes, latidos agressivos e um comportamento que deixava claro o treinamento que receberam. O homem gritava desesperado, pedindo ajuda que não vinha. O dono da casa, curioso com o barulho, saiu com o celular na mão e começou a filmar tudo. Em vez de intervir, assistia com calma. Era evidente que ele queria que aquele invasor nunca mais esquecesse a lição que estava levando. O ladrão tentou escapar escalando uma cerca baixa, mas os cães estavam em plena perseguição. Ele então subiu em uma árvore próxima, achando que estaria finalmente seguro, mas não estava. Os cães ficaram logo abaixo, rondando, esperando o próximo movimento. O morador observava de longe, sabendo que o tempo jogava a seu favor. Ali, o invasor se viu encurralado. Ou descia e enfrentava os cães novamente, ou esperava a chegada da polícia. Número 12. Me leva para o hospital. Em Teresina, no Brasil, um ladrão já bem conhecido pelos moradores locais achou que, em mais uma noite silenciosa, conseguiria invadir uma casa e sair com alguns objetos sem fazer barulho. Estava acostumado a esse tipo de ação e achava que era apenas mais uma entre tantas. No entanto, naquela casa específica, havia um cão de guarda leal, alerta e pronto para proteger sua família. Enquanto o invasor caminhava pelos cômodos no escuro, sentiu uma dor aguda e repentina no braço. Era o cão que cravou os dentes com firmeza, fazendo o ladrão perder totalmente o controle da situação. Desesperado e sem saber o que fazer, o homem começou a gritar: "Seu cachorro tá me mordendo! Me leva para o hospital!" O escândalo acordou a família, que correu para ver o que estava acontecendo. Mas, ao invés de socorrer o invasor, os moradores rapidamente o expulsaram da casa, obrigando-o a fugir mancando, com o braço dolorido e o orgulho ferido. O plano que parecia fácil virou um desastre. E tudo graças à presença de um cão que não hesitou em defender seu território. Número 13. Intrusão imprudente. É difícil entender o que passou na cabeça de um homem ao decidir invadir uma propriedade que, visivelmente, era protegida. Ele passou pelas primeiras barreiras com facilidade, talvez achando que teria tempo de agir antes que algo ou alguém o percebesse. Mas essa ilusão durou pouco. Assim que cruzou a linha da entrada principal, se deparou com 2 burbuls enormes, cães musculosos, experientes e com um instinto de proteção aguçado. Num piscar de olhos, eles avançaram com fúria. O invasor, percebendo o erro, deitou-se no chão de bruços, tentando proteger seus órgãos vitais. Era evidente que ele já tinha enfrentado situações parecidas antes. O gesto foi um reflexo de alguém que sabe que o pior pode acontecer. Mas os cães, cumprindo seu papel com perfeição, não recuaram. Os latidos ressoavam por toda a propriedade, alertando todos nas redondezas de que algo errado estava acontecendo. Se não fosse pela chegada rápida da equipe de segurança privada do local, a situação poderia ter sido ainda mais grave. Número 14. Nunca volte. Em plena madrugada, quando tudo parecia em silêncio absoluto, um ladrão decidiu invadir o quintal de uma casa, acreditando que os moradores estariam dormindo profundamente. Ele pulou o muro com cautela, atento a qualquer ruído, mas não percebeu que 2 pastores alemães estavam acordados e atentos, e que qualquer sinal de movimentação estranha seria imediatamente detectado. Em poucos segundos, os cães começaram a rosnar e latir com força, como se anunciassem ao mundo inteiro que um estranho havia invadido seu território. O barulho acordou o dono da casa, que correu até o quintal para entender o que estava acontecendo. Lá, encontrou seus cães cercando o ladrão, que, completamente em pânico, gritava pedindo ajuda. O morador, com voz firme, mandou os cães recuarem. Mesmo obedientes, os animais permaneceram em alerta, prontos para atacar de novo, se necessário. Número 15. Intervenção no tempo certo. Em um canto aparentemente tranquilo da vizinhança, 2 homens em uma motocicleta passavam por um prédio que parecia abandonado. O portão estava escancarado, sem tranca ou vigilância visível. Isso foi tudo o que eles precisavam para decidir entrar.
Com passos rápidos e cautelosos, atravessaram o portão e seguiram até o quintal. Um deles esticou a mão para pegar roupas de um varal, acreditando que aquele seria um roubo fácil, sem riscos. Só que eles ignoraram um detalhe essencial: o cachorro de guarda. Do fundo da propriedade surgiu um latido potente, vindo com fúria e determinação. O cão apareceu correndo, com olhos fixos e postura ameaçadora. Aquilo foi o suficiente para o pânico tomar conta dos dois invasores. Sem pensar duas vezes, correram de volta para a moto, ligaram o motor às pressas e fugiram em meio a uma nuvem de poeira. Embora um deles tenha conseguido arrancar algumas peças de roupa do varal, o verdadeiro herói da noite foi o cão. Número 16. Sem saída. Um vídeo intenso que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais registrou um confronto de tirar o fôlego entre um ladrão e dois cães de guarda extremamente determinados. A gravação, provavelmente feita pelos próprios moradores, mostra uma situação dramática que se desenrola em tempo real. O ladrão havia acabado de tentar invadir um apartamento quando deu de cara com os protetores da casa. Dois cães atentos, ágeis e prontos para agir. Em questão de segundos, o invasor se viu completamente encurralado. Um dos cães bloqueava sua frente, mostrando os dentes e mantendo posição firme, enquanto o outro vigiava a retaguarda, garantindo que ele não tivesse nenhuma rota de fuga. Atrás dele, uma porta de ferro pesada e fechada bloqueava qualquer chance de recuo. A tensão era palpável. Cada movimento do homem era observado com precisão pelos cães e pelos moradores, que registravam tudo com o celular, mantendo distância, mas sem tirar os olhos do que acontecia. O invasor hesitava, suando, tentando calcular qualquer possibilidade de escapar sem ser atacado. Número 17. O dog alemão em ação. Na cidade de Oklahoma City, onde o índice de crimes domésticos é preocupante, um caso específico se destacou não apenas pela tentativa de invasão, mas pelo desfecho impressionante graças à coragem de um cão chamado Dubai. Era uma tarde aparentemente comum quando um homem mal-intencionado aproveitou uma distração no prédio e entrou por uma porta lateral. O local era um apartamento no centro da cidade, e naquele momento, os moradores não estavam por perto. O criminoso acreditava que teria tempo suficiente para vasculhar o local com calma. Mas havia algo que ele não esperava encontrar. Dubai, um poderoso dog alemão misturado, pesando mais de 55 quilos, estava à espreita. Inicialmente, o homem tentou se aproximar de Dubai com cautela, fazendo carinho como se quisesse enganar o cão. Tentava parecer amigável, talvez esperando que o animal fosse dócil e inofensivo. Mas essa ilusão durou pouco. A mãe da família, que estava nas proximidades, ouviu o barulho e gritou. E esse único grito foi o estopim para a transformação de Dubai de companheiro calmo em guerreiro protetor. O cão reagiu de forma instantânea. Primeiro, mordeu a parte traseira do invasor com firmeza, imobilizando-o. Depois, mirando com precisão, saltou em direção à cabeça do homem, obrigando-o a correr desesperadamente para salvar a própria vida. Dubai não recuou. Continuou perseguindo o invasor, latindo de forma ameaçadora e garantindo que ele não voltaria jamais. Número 18. Me pegue se for capaz. Frank Abagnale. Frank Abagnale, o verdadeiro cérebro por trás da história contada no filme Catch Me If You Can, viveu uma vida de luxo usando documentos falsificados e uma lábia irresistível para enganar a todos. Nascido em 27 de abril de 1948, Frank já havia começado sua carreira no crime antes mesmo de completar 21 anos, usando pelo menos 8 identidades falsas. O primeiro a cair foi ninguém menos que seu próprio pai. Aos 15 anos, Frank ganhou um cartão de crédito para cobrir os gastos com transporte até seu trabalho de meio período. Mas, em vez disso, usou o cartão para comprar baterias e pneus de carro, devolvendo os produtos e ficando com o dinheiro. No total, acumulou uma dívida de $3.400, que seu pai teve que pagar. A partir daí, os golpes só aumentaram. Frank abriu contas bancárias falsas e passou a emitir cheques sem fundos, criando réplicas perfeitas de cheques de folha de pagamento. Também se passou por segurança de aeroporto para recolher dinheiro de clientes desavisados, tudo isso sem levantar suspeitas. Mas sua ambição ia além. Ele queria viajar o mundo sem pagar. Então, fingiu ser piloto de avião. Com documentos forjados, embarcava gratuitamente, dizendo estar apenas pegando carona com a tripulação. Em suas próprias palavras, ele nem sabia empinar pipa.
Frank ainda fingiu ser assistente de professor, médico e até advogado. No fim, foi preso, mas cumpriu menos de 5 anos da pena de 12 anos. Hoje, ironicamente, trabalha com o FBI, ensinando agentes a identificar fraudes como as que ele mesmo cometeu. Número 19. O roubo do Museu Isabella Stewart Gardner. Na noite de 18 de março de 1990, 2 homens vestidos de policiais chegaram ao Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, dizendo que tinham recebido uma denúncia de perturbação. Os seguranças permitiram a entrada e, uma vez lá dentro, os falsos policiais algemaram o primeiro segurança e o forçaram a chamar o segundo, que também foi rendido. Com controle total do museu, os ladrões executaram um plano meticulosamente planejado. Em poucas horas, roubaram 13 obras de arte inestimáveis, incluindo peças de Rembrandt, Vermeer e outros mestres consagrados. O valor total estimado do roubo ultrapassava 300 milhões de dólares. Após o roubo, os criminosos desapareceram sem deixar rastro. Apesar de diversas investigações e teorias ao longo dos anos, ninguém foi preso e nenhuma das obras foi recuperada. O caso permanece como um dos maiores mistérios da história da arte e um dos crimes mais ousados já registrados. Número 20. A Gangue do Aspirador, França. Em 2006, um grupo de criminosos engenhosos, conhecido como a Gangue do Aspirador, começou a atacar supermercados na França. E o plano era quase ridiculamente simples. Eles descobriram uma falha no sistema da rede Monoprix. Quando os caixas ficavam cheios de notas, os funcionários colocavam o dinheiro em envelopes e os enviavam por um tubo de sucção direto para o cofre. Os ladrões perceberam que podiam interceptar o dinheiro antes que ele chegasse ao destino. Com um aspirador potente e um buraco feito no sistema de tubos, sugavam o dinheiro diretamente. O método foi usado em pelo menos 15 ataques. Ele alugou uma sala no prédio, bem acima do cofre principal, o que lhe dava acesso irrestrito ao edifício 24 horas por dia. Isso permitiu que estudasse cada detalhe do local com precisão. Quando chegou o fim de semana ideal, sua equipe entrou em ação. O grupo conseguiu abrir 123 dos 160 cofres do subsolo, roubando diamantes, barras de ouro e outros itens de altíssimo valor. A estimativa do prejuízo passou dos 100 milhões de dólares. Além disso, conseguiram levar também as gravações do circuito interno, apagando qualquer pista de suas identidades. Mas um erro quase infantil acabou entregando Notarbartolo. Ele deixou para trás parte de um sanduíche, que foi analisado e teve seu DNA identificado. Ele foi condenado, mas cumpriu menos de 10 anos de prisão e nunca revelou quem eram os outros envolvidos. O caso permanece envolto em mistério, e os itens roubados nunca foram recuperados. Número 21. Sem armas, sem ódio, sem violência. Albert Spadiari. Albert Spadiari, um criminoso francês conhecido por sua inteligência estratégica, foi o responsável por um dos assaltos mais notórios da França. Em 1976, ele e seu grupo decidiram atacar o cofre do Banco Société Générale, em Nice. O cofre ficava no subsolo, mas isso não os impediu. Durante meses, cavaram um túnel a partir do sistema de esgoto da cidade, avançando discretamente até alcançarem o banco. No fim de semana prolongado escolhido para a ação, o grupo entrou em ação. Levaram mais de 60 milhões de francos em dinheiro, títulos e objetos de valor. Quando a polícia descobriu o crime, encontrou uma frase escrita na parede do cofre: sem armas, sem ódio, sem violência. Spadiari ainda protagonizou um dos maiores momentos de ousadia da história. Durante seu julgamento, enganou o juiz, pulou por uma janela e fugiu de moto, nunca mais sendo recapturado. O dinheiro também jamais foi recuperado. Número 22. O túnel do Banco Central, Brasil. Em 6 de agosto de 2005, um dos maiores roubos da história do Brasil foi realizado em Fortaleza. Um grupo de ladrões escavou um túnel até o cofre do Banco Central e levou cerca de 71 milhões de reais, o equivalente a mais de 32 toneladas de dinheiro em notas usadas e sem rastreio. Meses antes, os criminosos alugaram um imóvel próximo ao banco, disfarçado como empresa de paisagismo. Aos poucos, escavaram um túnel de 250 metros sob os quarteirões até alcançar o cofre. Tudo foi feito com precisão e sigilo. Até a terra escavada era removida discretamente em caminhões. Quando o banco abriu na segunda-feira, os funcionários só encontraram o cofre vazio. Apesar da investigação intensa,
Apenas uma pequena parte do dinheiro foi recuperada e muitos dos envolvidos ainda não foram identificados. Número 23. O ladrão lendário D.B. Cooper. O caso de D.B. Cooper continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal dos Estados Unidos e talvez do mundo. Em 4 de novembro de 1971, um homem vestido com terno escuro e aparência comum embarcou em um voo doméstico entre Portland, no estado do Oregon, e Seattle, em Washington. Ele se apresentou como Dan Cooper ao comprar a passagem, mas ficou conhecido como D.B. Cooper após uma confusão da imprensa. Durante o voo, Cooper entregou um bilhete à comissária de bordo, informando que estava sequestrando o avião. Em sua maleta, dizia carregar uma bomba e exigiu $200 mil em dinheiro, o que hoje equivaleria a quase 12 milhões de reais, além de 4 paraquedas e um caminhão de combustível esperando no aeroporto de Seattle. As autoridades atenderam a todas as exigências. Quando o avião pousou em Seattle, os passageiros foram libertados em segurança e Cooper recebeu o dinheiro e os paraquedas. Com apenas a tripulação a bordo, ordenou que a aeronave levantasse voo novamente e seguisse para o México, voando em baixa altitude e com velocidade reduzida. No meio do trajeto, Cooper abriu a porta traseira do avião e, com a mochila cheia de dinheiro, saltou de paraquedas para a escuridão da noite. Nunca mais foi visto. Uma investigação colossal foi lançada, envolvendo o FBI e milhares de horas de buscas em florestas, rios e montanhas da região. Fragmentos do dinheiro chegaram a ser encontrados anos depois em um rio, mas nenhuma prova concreta do paradeiro de Cooper ou de seu corpo jamais foi descoberta. Com o passar dos anos, o nome D.B. Cooper se tornou sinônimo de mistério, audácia e fuga perfeita. Ele foi um dos poucos criminosos a roubar uma grande quantia de dinheiro de um avião e simplesmente desaparecer, deixando para trás uma lenda que continua a intrigar investigadores e curiosos até hoje. De cães de guarda heróicos a assaltos que desafiam a lógica, essas histórias provam que no mundo do crime tudo é possível. Alguns ladrões foram superados por latidos e mordidas, enquanto outros arquitetaram golpes tão engenhosos que até hoje intrigam autoridades e especialistas. Seja pagando o preço ou escapando sem deixar rastro, cada caso mostra um lado diferente da audácia humana. Continue acompanhando para mais histórias inacreditáveis sobre os ladrões mais brilhantes e os mais azarados do mundo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!